Em Gran Torino, o Clint Eastwood interpreta Walt Kowalski, um sujeito que é veterano da Guerra da Coreia, funcionário aposentado de uma montadora de Detroit e racista emérito. What was it like to kill a man? You don't want to know. Quando o filme, que é dirigido pelo próprio Clint Eastwood, começa, está-se no enterro da mulher dele, onde os filhos e os netos comentam o que eles vão fazer com um homem tão mal-humorado, tão ranzinza, tão cheio de desaprovação e tão solitário. Dad, you worked hard your whole life. Maybe it's time you started thinking about taking it easier. These places are nothing like what you'd think they'd be. They're great. Não que ele quer que façam nada com ele, nem que ele precise que façam alguma coisa com ele também. Esse aqui é um velhinho muito independente, ele cuida da casa dele, cuida do jardim dele, mora na mesma casa em que ele criou os filhos, há 50 anos lá. Mas o problema dele é que todos os americanos já saíram daquela vizinhança. Naquele momento, aquele é um bairro quase só de asiáticos, principalmente de uma etnia que vem do Laos, da Tailândia, da China, que se chama Hmong. Confesso que eu também não conhecia, não tinha ouvido falar dos Hmong antes de ver o filme, mas aparentemente uma etnia muito numerosa nos Estados Unidos, porque eles lutaram do lado dos americanos na Guerra do Vietnã. Quando os americanos foram derrotados e o regime comunista foi instaurado no Vietnã, eles passaram a ser perseguidos e tiveram que emigrar. Emigraram, naturalmente, para os Estados Unidos. Those guys were here the other night. What about them? Just a gang. O Walt, esse porco-espinho, odeia a família asiática que mora do lado dele, odeia. Basicamente tem uma avó que cospe para ele e ele cospe para ela toda vez que eles se veem, uma mãe muito solícita, mas que não fala uma palavra de inglês também, e dois filhos adolescentes, uma menina e um menino. Por uma circunstância que não vou contar aqui, ele se envolve primeiro com a menina. Se envolve assim, maior respeito, claro, mas ele começa uma amizade com ela, uma amizade inesperada para ambos, os dois. Ninguém fica mais surpresos do que eles próprios, deles terem algo em comum e se entenderem. E depois ele passa a ser amigo também do menino. O menino porque ele tentou roubar o carro dele, o carro que é a joia da vida dele, que é esse Gran Torino 1972, um carro fabricado pela Ford, e esse exemplar especificamente que ele tem na casa dele, ele ajudou a montar. Why is this being put back on me all of a sudden? He's the one who tried to steal my car. All of a sudden I'm the bad guy. O Clint Eastwood vai fazer 79 anos agora em 31 de maio, mas a impressão que a gente tem é que ele faz 10 filmes por ano. Não é, são 2 por ano e olha que 2 filmes por ano é coisa pra caramba. Ou seja, ele é não só um diretor muito ativo, mas um diretor muito seguro. Alguém que se conhece muito bem. Ele se conhece bem como diretor, ele se conhece bem como ator, já que aqui ele está se dirigindo, ele está em praticamente todas as cenas do filme, e que se conhece muito bem também como homem. O resultado dessa experiência toda e desse senso crítico todo, dessa disposição de olhar para si mesmo, de se analisar, é sempre emocionante quando ele está em cena. Hi there, Walt. Look, I'm not a friend of yours. Why do you insist on calling me Walt? O Walt literalmente rosna para as pessoas, ele faz cada vez que ele fica bravo com alguém, o que é o tempo todo. Mas essa também é a história de um homem que está aprendendo que ele pode ter uma natureza melhor dentro dele do que a que ele imaginou que ele tinha. Ele pode contribuir para as pessoas de uma maneira um pouco diferente da que ele sempre imaginou que fosse a certa e a única possível. De um homem que, numa idade já bem avançada, já doente, descobre que é possível gostar de pessoas que estão começando a vida, o que ele não soube fazer com os filhos dele. Daí essa distância que ele tem com os filhos. Kicking us out on his birthday. I told you this was a bad idea. Essa é principalmente a história de um homem que não consegue admitir para ele mesmo que ele sofre e com o que ele sofre. Bom, há algumas décadas já, o Clint Eastwood vem reexaminando o papel masculino na sociedade americana e vem principalmente reexaminando o ícone que ele próprio é. No Gran Torino, o que ele faz de mais interessante é se aproveitar da imagem dele como Dirty Harry, do sujeito que está sempre com um rifle na mão, bravo com todo mundo, pronto para fazer justiça do jeito que ele acha conveniente na hora que é certa, para, mais uma vez, virar do avesso essa imagem e se sair com uma coisa completamente diferente.
Olha, é um filme muito interessante para começar, digamos assim, era Obama, né? Porque o que o Walt descobre é que, como ex-operário, homem de classe trabalhadora, correto, honesto, respeitador de certos valores e de certos princípios, ele tem muito mais em comum com esses imigrantes asiáticos que no começo ele tanto despreza, mas que foram para lá tentar começar uma vida, do que com os próprios filhos dele. You're a hero to the neighborhood. I'm not a hero. É uma conclusão meio triste, mas é também uma conclusão cheia de redenção. Se um homem como esse pode mudar, qualquer um pode mudar. Então um país pode mudar também. Tao and Sue are never gonna find peace in this world as long as that gang's around. What are you gonna do, Walt? Whatever it is, they won't have a chance.